Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o nosso querido homenageado, o professor Eduardo Maneira, a quem parabenizo pela brilhante carreira profissional e acadêmica e que é um motivo de orgulho e júbilo, professor Maneira, para nós mineiros que acompanhamos sua trajetória profissional em Brasília e agora no Rio de Janeiro. Então, os nossos parabéns pela brilhante carreira. Agradeço o generoso convite do professor Giseldo para estar aqui hoje entre amigos, fazendo essa homenagem, justa homenagem ao professor. Bom, falar como debatedora, eu não tenho aqui a intenção de fazer uma palestra, mas de trazer para os senhores um pouco da minha experiência. Afinal de contas, eu sou juíza federal de uma vara de execuções fiscais. Então, são lá, ou é lá que chega, que se afloram as cobranças da Fazenda Pública Federal. E eu gostaria de compartilhar com os senhores um susto que eu tive em agosto passado. Tem 15 anos que eu estou na Justiça Federal, eu já passei por vara criminal, vara civil, e durante 8 anos eu fiquei numa vara de juizado especial. O juizado especial federal são onde são processadas, melhor dizendo, as ações de pequeno valor, até 60 salários mínimos na Justiça Federal, diferentemente a 40 salários mínimos na Justiça Estadual. Pois bem, em agosto último, eu me decidi transferir para a vara de execução fiscal, já era um desejo antigo, e me candidatei e fui transferida. Lá chegando, eu levei um susto completo. E não é um susto, eu me refiro aqui nada a filme de terror, nem de suspense, nem um filme policial. Quando eu cheguei na vara, eu simplesmente ouvi processos subindo pelas paredes. Processos no chão, processos nos caninhos, processos nos armários. Era um emaranhado de autos laranjas. Os autos laranjas, nossos colegas tributaristas sabem, são os autos, a cor da execução fiscal na Justiça Federal, são todos laranjas. Era um emaranhado, simplesmente não consegui me movimentar na vara. Eu falei que essa vara é bom, que a gente tem que fazer regime, porque não consegue passar, e daqui a pouco nós vamos ter que sair para os processos ficarem lá. Então eu levei esse susto e falei, meu Deus, será que eu decidi bem vindo para cá, sair de uma vara organizada, de onde uma duração do processo durava em torno de 6 meses, eu consegui expedir uma RTV no sistema e vim para cá? É um desafio grande, mas eu estou feliz com a minha escolha, apesar do montante de trabalho que eu tenho à frente. E quando eu cheguei lá, quais são os números lá da vara? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Lá tramitam, e não é específico da 25ª vara, 31.700 processos. Sendo que eu tenho 19 mil processos suspensos. Então, eu tenho 31 mil processos na vara e tem 19 mil suspensos. Por que esses processos estão suspensos? Porque nesse processo o devedor não foi localizado, ou você não conseguiu citar o devedor, né? Ou porque, se citado, não foram localizados os bens penhoráveis daquele devedor. Então, temos um artigo na Lei de Execuções Fiscais que rege a cobrança de crédito da Fazenda Pública Federal, né? A Lei 6.830 de 1980, essa lei que eu me guio todos os dias, juntamente com o CPC e a Constituição Federal, né? Seguindo o conselho do professor Eduardo Maneira, sempre ler a lei, sempre ler a lei, porque a todo momento nós descobrimos novos artigos. Isso é uma questão belíssima. A gente acha que está lá há 15 anos, não sabe nada. A todo dia nós estamos aprendendo continuamente. Então nós temos 19 mil processos suspensos, porque na Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, tem um artigo 40 que fala, se não localizar o devedor, ou ele localizar, não houver contado bens penhoráveis, essa execução é suspensa. Então tem 19 mil processos no arquivo. Então, para vocês terem uma ideia do desafio que eu tenho na frente, porque esses processos que estão no arquivo, eles não vão ficar lá a vida inteira. Eles têm que ter um prazo para ficar lá. Nós sabemos que a prescrição, que é o tempo que a Fazenda Pública tem para cobrar os créditos, são de 5 anos. E eu não tenho processos lá de muito mais de 5 anos. Então, já me reuni com o procurador da Fazenda Nacional, o chefe de Minas Gerais, e nós vamos ter que fazer um mutirão ou um projeto para atacar esse processo, porque a maioria deles lá já está morto, só não está enterrado, vai estar cheirando. E eu não tenho mais onde colocá-los.
E eu tenho um problema com o arquivo, que o arquivo não recebe esses processos, porque o arquivo do Justiça Federal ele só recebe se é trânsito em julgado. Se não houver o trânsito em julgado, eu posso mandar para o arquivo. Então eu tenho lá 2 salas que eu tenho que às vezes medo de entrar. Um dia, se os senhores estiverem passando na Justiça Federal, pode ir lá na 25ª lá todos os dias, vão poder visitar um arquivo. É medonho, porque é um número de vocês. Mas está tudo muito organizadinho agora. Enfim, aí vocês vão perguntar, mas isso é localizado de lá, esse mundo de processo? Como é que é? Não tinha juiz lá? O que acontece com isso? Não, senhores, não é localizado de lá. Eu trago para os senhores um número do recente relatório do CNJ de 2013. Em todo o Brasil, nós, em 2013, não são dados de 2014, nós temos 67 milhões de processos pendentes de julgamento. Nós temos 67 milhões de processos em trâmites em todo o Poder Judiciário brasileiro. Desses 67 milhões, nós temos 36 milhões de execuções. 36 milhões de execuções. E desses 36 milhões de execuções, nós temos 30 milhões de execuções fiscais. Então, 40% do estoque processual do Poder Judiciário brasileiro é execuções fiscais. Então, a gente já começa a ver isso. É isso aí? Será que está certo? O que está acontecendo? É que ninguém quer pagar? Ou o problema é na cobrança, o problema é na instituição? Quer dizer, há algo errado. Isso não é normal. Se a gente pegar qualquer país democrático, não é normal que haja 30 milhões de execuções fiscais. Ou que ninguém quer pagar. O que acontece com a população brasileira? Será se é isso? Será se é essa visão que a gente vai ter da sociedade brasileira? Creio que não. Há algo que é errado. Nós precisamos repensar esse modelo. Enfim, desses dados ainda do CNJ, eles têm uma método de cálculo lá, muito interessante, que eles medem a taxa de congestionamento das execuções fiscais. O que significa isso? É o número de processos que são resolvidos pelo Poder Judiciário. Entra tanto, resolve tanto. É aquela sentença, é o arquivo, é a coisa que o juiz mais gosta de mandar o processo para o arquivo-se, ponto. Arquivo-se com baixa na distribuição, não é arquivos provisório, arquivos com baixa. Essa é a melhor decisão que a gente faz, é que o processo acabou. Né? Qual que é a taxa de congestionamento de execuções fiscais? É 91%, meus senhores. Então, de cada 100 processos, apenas 9 processos são resolvidos e resolvem. Resolvidos, eu falo assim, é a finalização daquele processo, o Estado consegue receber. Então, de a cada 100 execuções, 9 são finalizadas com o pagamento daquele valor pelo contribuinte. Então, quer dizer, mais um dado que a gente tem que repensar esse nosso sistema. E a gente tem um outro dado ainda que eu quero colocar para reflexão aqui. O custo de uma execução fiscal. Qual que é o valor disso? O IPEA fez uma pesquisa em 2011 do valor de uma execução fiscal. O que o Estado gasta? Vocês fizeram um cálculo muito complexo para ver qual é o custo de pessoal. Isso é difícil no serviço público, né? Quanto que custa? A juíza está lá, sentada, os servidores estão lá, o material, o custo do serviço é difícil ser mensurado. É diferente de uma empresa, você consegue mensurar a cadeira, a mesa, o veículo, você tem toda uma facilidade. A contabilidade ajuda isso, mas a contabilidade pública é muito mais complexa, né? Mas eles conseguiram fazer um cálculo, colocaram diversas variáveis e chegaram à conclusão que uma execução fiscal custava, né, enfim, quando foi feito esse levantamento do Estado, em 2011, custava R$ 4.300. Então, o Estado gasta para entrar com a execução fiscal, em primeiro grau, R$ 4.300. Aí eu chego lá na minha vara, eu vejo execuções, isso não é da Fazenda Pública, não é da União, porque tem uma lei que limita a cobrança, ajuizamento de execuções fiscais, somente pode ser ajuizadas aquelas acima de R$ 20.000, débitos inscritos acima de R$ 20.000. Mas eu tenho uma infinidade de cobranças de contribuições corporativas. Quais são essas contribuições corporativas? São aquelas contribuições dos conselhos profissionais. Nós temos contadores aqui. Os senhores, quando formarem, vão ter que pagar um tributo para o Conselho Profissional, o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Os administradores, idem, o Conselho Regional de Administração. Então, essas contribuições são tributos. Elas são cobradas na Justiça Federal e
numa vara de execução fiscal regidas pela Lei 6.130. Aí eu chego lá, estou com um dado aqui, que uma execução fiscal custa para o Estado R$ 4.300. Eu tenho cobranças de anuidades profissionais de 200, de 300, de 400, de 500 reais. Isso não é viável. Aí eu toco na interdisciplinaridade de direito, porque o direito administrativo, no artigo 37 da Constituição, um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da eficiência, é o princípio da economicidade. Então não vale a pena, nós temos que pensar numa outra forma de viabilizar a cobrança desses créditos, porque senão o Estado ele vai pagar para receber. Então esse é um ponto de reflexão muito importante que nós temos que pensar quando nós estudamos o direito tributário. Porque o direito tributário, como bem ressaltou o professor Eduardo Maneiro, o professor Joselda, o professor Walter e o professor Rafael, ele é interdisciplinar, não basta só na instituição. Depois da instituição, nós podemos ter algum conflito com aquele tributo que foi instituído. E onde vai ser resolvido aquele conflito? Se não for resolvido na seara administrativa, no CARF, onde que vai ser? Vai ser no Poder Judiciário. Então nós temos que repensar o direito tributário como ele faz parte de um sistema, de um elo. E nesse elo nós temos fazenda pública, nós temos o contribuinte e nós temos o Poder Judiciário. Então tudo isso ele tem que ser pensado de uma forma global. Não dá para pensar só de um lado da moeda. Uma outra questão que é importante dizer, e o professor Rafael Frattari comentou, são as formas constritivas, ou formas, digamos assim, de intrusão do Poder Judiciário, no patrimônio do devedor, para a satisfação do crédito. Como os senhores puderam ver, só numa vara eu tenho 19 mil processos arquivados provisoriamente porque o devedor não foi localizado ou porque não se achavam bens penhoráveis. Mas nós, no direito positivo brasileiro, nós temos assim ferramentas que eu desconheço que agem em outros sistemas e de grave intrusão do patrimônio, que nós temos que ter muita cautela para utilizá-las. Eu tenho um sistema que chama Bacenjude. Eu, com a minha senha, a minha certificação digital, eu coloco o número do processo, o CPF da parte, eu posso bloquear valores daquele contribuinte, daquele executado. Mas não é só isso. Eu tenho acesso também, quando eu falo eu juízo, né? Não eu juízo, é o juízo, o Poder Judiciário, ele tem acesso a um outro sistema que chama Infojude. Pelo Infojude eu tenho acesso às declarações de renda dos contribuintes. Mas não é só, nós temos também o Renajude. Pelo Renajude nós temos acesso a todos os veículos, os proprietários de veículos cadastrados dentro das fronteiras nacionais. Então, quer dizer, você tem um instrumental tão forte que em outros países não tem. Como é que eu tenho tantos processos arquivados provisoriamente que não foram, apesar disso tudo aqui que tem à disposição, não foram localizados bens penhorados? Então, quer dizer, há algo que precisa ser repensado. E o Poder Judiciário, quando vai utilizar dessas ferramentas, ele tem que ter muita cautela. E aí eu toco o direito constitucional, eu toco o direito processual, porque nós temos que observar o contraditório, pelo menos citado, o devedor tem que ter, porque ele tem que ter oportunidade de oferecer o bem que ele tenha. Ou seja, ele tem um imóvel, às vezes ele tem o próprio dinheiro, ele tem um outro bem, um veículo, e que isso antes, ele tem que ter essa oportunidade antes que o magistrado já vá pela maneira mais intrusiva, mais, digamos assim, mais invasiva ao patrimônio. E isso, a gente só consegue pensar dessa forma se eu olho o direito tributário com as lentes do direito constitucional. Se eu não enxergar o direito tributário com as luzes do direito constitucional, influenciado pelos princípios do direito processual, eu vou simplesmente interpretando tudo e o juiz vai virar o cobrador. O juiz não é o cobrador. Quem tem que cobrar é a Fazenda Pública. Nós estamos ali para mediar um conflito de interesses, né? Então, o que digamos assim, o que eu trago para a reflexão, o que eu trago para o debate dos senhores,
dos professores do auditório é que o direito tributário ele precisa ser pensado mesmo de forma disciplinar, porque ele não é uma ilha. Como diz bem o professor Walter, ele é um direito de sobreposição. O direito tributário ele se vale do direito civil, os conceitos do direito civil, ele é influenciado pelo direito constitucional, que lá que nós vamos ter a cartilha dos direitos do contribuinte, e ele é cobrado através do direito processual. Então, quer dizer, ele é múltiplo. Então, nós precisamos enxergar o direito tributário nessa interface, nessa interdisciplinaridade, para que nós consigamos, enfim, vê-lo mais eficiente, tanto pela fazenda pública, que ela também precisa cobrar daquele contribuinte faltoso, mas também, por outro lado, aquele que quer questionar por causa de um motivo ou outro, que acha que aquela atuação foi indevida, ele também tem que encontrar eficiência no Poder Judiciário. Porque não adianta nada um Poder Judiciário moroso, um Poder Judiciário que não lhe garanta o devido processo legal. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que eu deixo para reflexão dos colegas. Agradeço humildemente a paciência dos que estão me ouvindo aqui nessa hora da noite. Eu sei que não é fácil, tivemos outra palestra, então penso assim, agradeço pela paciência de todos, né? Estou lisonjeada de participar desse evento, parabenizo o José pela organização e mais uma vez meu caro colega da Bradt, professor Eduardo Maneiro e sua família, minha querida amiga Rosário, seu filho Luiz Eduardo. Parabenizo pela justa homenagem e agradeço sinceramente pela paciência de todos nós. Muito obrigada. Com muita honra que agradeço à professora Cristiane Botelho, uma grande amiga, uma grande entusiasta, estudiosa do direito tributário, uma excelente juíza federal. Vocês podem perceber que a tamanha competência que foi demonstrada aqui, como também a competência que ela exerce essa missão jurisdicional. Eu queria convidar o meu sócio, Leonardo Messano, Barreto da Mota Messano, para entregar o certificado e a placa de homenagem à doutora Cristiane Miranda Botelho.